prazer estar aqui, uma alegria, uma honra. Muito grato ao pastor Nilson, que é pregador da palavra com muita segurança. Eu acabo tomando espaço da igreja ouvir o seu pastor, mas ele me convidou e é um prazer estar aqui. Trazer uma palavra que eu considero oportuna para os nossos dias. Antes, eu gostaria de dizer, meus irmãos, que a Bíblia diz que a terra é de Deus e Ele tem tudo sob controle. O que é que Deus levantou para fazer tremer as nações? Algo invisível ao olho nu, que é o vírus. É possível vê-lo ao olho nu? Tão pequeno. Alvoroçou o mundo. São coisas assim. Como num cantinho da Europa entrou uns anos atrás um vulcão em erupção, a Europa toda foi coberta de cinzas e não havia voos, não havia nada, não havia visibilidade e apenas um vulcão num cantinho da Europa. A gente fica olhando para isso. Imagine o que vai acontecer, o que será, que vai, como as pessoas viverão na ocasião em que, após o rapto da igreja, surgirem aqueles demônios gafanhotos gigantes que vão atormentar a população da Terra, além dos efeitos de uma guerra nuclear. Que vai haver uma guerra nuclear, a Bíblia diz que vai. Isso está muito claro. Está lá em Ezequiel. Deus vai enviar um fogo sobre a terra. Fogo. Não tem outra coisa mais expressiva do que uma guerra nuclear, que é fogo. Quando aquela bomba pequena explodiu a 585 metros acima da prefeitura de Hiroshima, no Japão, 70.000 pessoas morreram em 1 minuto. Nas semanas seguintes, mais 30.000 morreram. Uma bomba. O calor lá em cima era de 1 milhão de graus, embaixo 5.000 graus. As pessoas viravam tochas humanas e pulavam no rio. É um rio muito bonito. Eu estive lá em Hiroshima. Visitei lá o Museu Memorial da Paz. Fiquei conhecendo de perto o que foi a destruição da primeira bomba atômica lançada sobre uma população. As colunas de concreto armado da prefeitura ficaram retorcidas. Calor ao ponto de retorcer concreto armado. Com cimento e ferro, tudo retorcido está lá. Mas o que mais me impressionou foi ver numa parede do museu as cartas que o prefeito de Hiroshima manda para cada nação que faz uma experiência nuclear. Uma carta pedindo que não faça, porque a destruição é grande demais. E quando eu vi todas aquelas cartas numa parede como aquela ali, eu fiquei assustado. Falei, Deus não precisa fazer nada para provocar as destruições que virão aqui profetizadas na Bíblia, porque o próprio homem está preparando tudo. Imagine o poder dessas armas, que normalmente são explodidas debaixo da terra. Há cavernas gigantes debaixo da terra. Gigantes, imensas. Isso faz tremer os continentes, provoca tsunamis, provoca furacões e destruições. É o homem destruindo o planeta. É o homem destruindo o planeta. Eu tenho dito em alguns lugares, se a natureza, a criação bruta, pudesse orar
ela talvez orasse assim: Deus, erradica a humanidade da face da terra, porque a humanidade está destruindo o planeta. Nós estamos destruindo o planeta. Todos os problemas são causados por nós destruímos o planeta. Minha esposa mostrou hoje uma coisa linda. Não sei aonde foi que uma ave voando, uma ave pequena, bateu no vidro e caiu como se estivesse morta. Mas a outra companheira dela, que não bateu no vidro, ficou tentando levantar a avezinha, levantar aqui, mexe para cá, mexe para ali, até que ela se levantou e saiu voando as duas. Eu olhei para aquilo e disse: gente, a natureza se cuida. Eu estive numa região do Brasil que pouca gente tem estado lá, Pantanal, perto no oeste de Mato Grosso, a região próxima já do país, país vizinho ali, que é enfim, onde o índio governou lá o país até pouco tempo aí. É exatamente ali. É Venezuela. A Venezuela não, é Bolívia, obrigado. Bolívia. Aquilo que a gente vê lá, o que eu vi lá, eu não sou ruim, normalmente não fotografo, não faço nada disso, mas o que eu vi ficou gravado na minha mente. Entre os bosques, aquele gramado bonito, um lago no meio, isso é uma das regiões onde estive. Parece que alguém cortou as gramas, mas não, a grama foi pastada, por isso está tudo bonitinho, bem arrumadinho. Milhares e milhares e milhares de aves de todos os tipos bebendo água. Chega um animal, como eu vi lá, aquele que come formigas, né, bem grande, que vem andando meio de lado assim. Como é que chama ele? Tamanduá. Não sei se é o bandeira, mas deve ser. Ele veio, as aves saíram um pouquinho ali, ele bebeu água, foi embora, as aves voltaram. Tudo arrumadinho. Eu tive que sair do carro e empurrar um daqueles animais grandes que parece um porco, mas não é porco. Capivara. Obrigado, olha aí, capivara. E ela com uns 10 filhotinhos, eu empurrei, porque a gente tinha que passar, não tem estrada lá. Mas foi experiência, né? Empurrando o animal, ela saiu devagarinho, todos os filhotinhos atrás, e nós pudemos prosseguir a nossa viagem. Só vai lá quem conhece aquilo, porque não tem estrada, não tem sinalização, não tem nada. E o bosque onde nós ficamos estava tão limpo, que se alguém tivesse varrido, não teria ficado tão limpo assim. O piso limpinho, 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 não tinha uma folha de árvore caída, não tinha nada. Ali nós armamos o fogão, cozinhamos lá um peixe, jantamos, e depois cada um foi para o seu apartamentozinho, puxou o zip e dormimos até amanhã, por volta das 6 horas, e ninguém mais conseguia dormir, porque o barulho dos macacos nas árvores fazendo algazarra, os bandos de araras gritando, não é possível alguém ficar dormindo. Essa maravilha toda eu vi. Num viveiro de tatus. Eles não tinham medo, vinha, passava, parava, podia segurar um, mas não tive coragem. E sai um aqui, entra ali, sai aqui, outro ali e tal. Isso é a natureza. O homem chega e estraga tudo. Causa problema, poluição, vai destruindo, destruindo, destruindo. Mas o assunto que eu tenho aqui se relaciona com o que eu estou falando. Capítulo 10 de Lucas, versículos... Vou ler do 30 ao 37. Não é o texto todo, mas pelo menos a parte que mais nos interessa aqui nesta noite. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esse perito na lei, um doutor da lei, um advogado da lei, os títulos que aparecem em outras versões da Bíblia, fez a pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus usou essa parábola, contou essa história para explicar quem era o próximo, o que é ser o próximo de alguém. Aparece 5 personagens aqui nesse texto, 5 personagens e 2 cidades. Os personagens são bem típicos na Bíblia Sagrada. E as cidades também. Jesus poderia dizer que o homem descia de Jerusalém para a cidadezinha de onde partiu Jonas, que está lá junto do Mediterrâneo, é o outro lado da cidade de Jerusalém. Jerusalém está numa alta montanha. Do lado oriental, lá embaixo, está Jericó. E do lado ocidental, lá embaixo, está Jope, o lugar de onde partiu Jonas, fugindo da viagem que Deus lhe tinha mandado fazer. Mas a Bíblia não fala de Jope, fala de Jericó. Agora, por que Jericó? Jericó foi uma cidade, a primeira cidade conquistada pelos israelitas quando começaram a conquistar Canaã. A história é bem longa, está nos primeiros capítulos do livro de Josué. E quando a cidade foi conquistada, Josué lançou uma maldição sobre Jericó. Maldito o homem que reedificar Jericó. Morrendo seu filho mais velho, ele porá os alicerces da cidade. E morrendo seu filho mais novo, porá as portas. 700 anos depois, nos tempos do rei Acabe, um cidadão de Jericó, por nome Hiel, resolveu reedificar a cidade. Morrendo seu filho mais velho, Abirão, ele colocou os alicerces da cidade. E morrendo seu filho mais novo, ele colocou as portas da cidade. Seguro, seu filho mais novo, ele pôs as portas da cidade, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita por Josué, filho de Nun. Isso está em 1 Reis 16, versículo 34, último versículo, capítulo 16 de 1 Reis, mostrando o cumprimento fiel daquilo que Josué profetizou acerca de Jericó. Então, Jericó é uma cidade que não tem boa fama. Eu estive lá diversas vezes. O judeu está dentro de Israel, mas o judeu, um israelita, não gosta de Jericó. Normalmente ele não vai a Jericó. Quando a gente vai lá liderando um grupo, ele desce antes da fronteira com Jericó, e em Jericó o guia judeu não tem aceitação. Então é como se fosse um estrangeiro dentro do país dele. Porque a cidade é feia, é desarrumada.
não se parece com as cidades dentro, onde a administração é israelita, porque a administração de Jericó é muçulmana, é islamita. Então, é tudo diferente lá, tudo diferente. E tem outras coisas relacionadas com Jericó na Bíblia, mas eu queria destacar este aspecto aí. Agora, Jerusalém já é uma cidade considerada cidade santa. A Bíblia não poupa elogios a Jerusalém. Há salmos inteiros que falam de Jerusalém. Ó Jerusalém, quem me dera que a minha mão direita se seque se um dia eu me esquecer de ti. Ninguém esquece Jerusalém. Jerusalém, o nome diz, o significado do nome é cidade de paz. Mas porque Deus tem uma aliança com Israel, a cidade de Jerusalém já foi sitiada 27 vezes na sua história e destruída 23 vezes. Quem anda em Jerusalém anda em cima de escombros de vários demolições. E há um lugar em Jerusalém que há um buraco no chão e a gente vê lá embaixo as muralhas do templo de Ezequias. Porque a cidade foi destruída muitas vezes, e aí de cima de escombros se abrem as ruas e se levantam outras construções, e assim por diante. Então estamos diante de duas cidades muito fortes, tipicamente falando na Bíblia. O lugar santo da presença de Deus e um lugar amaldiçoado, lugar que Josué amaldiçoou, e Deus cumpriu a profecia de Josué. Mas Jesus começa dizendo: um homem descia. Não qualifica esse homem. Não diz de que tribo é, se era estrangeiro, se era rico, se era pobre, se era culto ou ignorante, não diz nada. Um homem descia. Quem é esse homem? Eu e você. Aquele homem é um representante perfeito da raça humana, ser humano. Não tem qualificação, ele está descendo. Descendo de onde? Da presença de Deus para um lugar maldito, amaldiçoado. Está descendo. Porque de Jerusalém não se pode subir. Jerusalém está no topo da montanha. Mas Jesus usa outra expressão. Por acaso descia um sacerdote. Ele não diz de que religião é esse sacerdote. Um sacerdote descia. Símbolo perfeito das religiões do mundo, porque as religiões são baseadas em sacerdócio. Então descia também um sacerdote. Igualmente, isto é, na mesma condição do sacerdote, descia um levita. Agora Jesus está apontando o dedo para a religião judaica, o judaísmo. O levita é sacerdote, enfim, é da tribo do culto, da tribo que fazia o culto, que cuidava do culto, da religião em Israel. E ele, contando a história, diz que esse homem que descia caiu nas mãos de salteadores. Eu sugeri a palavra assaltantes para aqueles que atacaram o homem que descia. É uma palavra mais atualizada. Mas eu estava olhando hoje uma tradução mais recente, diz que bandidos mesmo, eram bandidos que atacaram o homem, roubaram tudo que ele tinha, tiraram as roupas dele, tiraram o sapato, deixaram ele nu e quase morto, semi-morto. Deixaram ali para acabar de morrer, à beira do caminho. Você imagine, a estrada ali é um caminho largo, mas um caminho pedregoso, cheio de pedras e areia e tudo isso. E quando o sacerdote passa por ali e vê aquele homem, dá uma volta e passa pelo outro lado. O homem está ali e ele passa de longe para não sujar os pés, quem sabe no sangue
espalhado pelo chão, que o homem foi ferido, estava para morrer. Não tinha nada que fazer. A religião do mundo realmente não tem nada que fazer para socorrer um moribundo. Não tem nada que fazer. Mas o levita também não tinha nada que fazer. Quando chega àquele lugar, também dá uma volta e segue o seu caminho, indiferente à miséria daquele que está ali. Morre, não morre. Mas vem uma palavrinha nessa história que Jesus conta. É aquela palavrinha que muda tudo. Mas um samaritano que ia de viagem, ele não estava ali por acaso. Não estava simplesmente descendo por descer ou subindo por subir, e nem a Bíblia diz que ele descia ou subia, ele ia de viagem, tinha um propósito. Quando ele vê o homem, comove-se, chora, e se aproxima daquele homem prestes a morrer. Cuida dele, fecha as feridas e passa alguma coisa por fora para cicatrizar as feridas e deita vinho. Vinho é um cicatrizante, é um produto que evita a inflamação, e derrama também o óleo ou o azeite, que torna a pele macia e o ferimento fica em melhores condições de reagir e restaurar a saúde. Mas não para aí. Pega aquele homem, coloca no seu animal um jumento, algumas versões dizem jumento, e o leva até uma casa de pernoite, uma hospedaria, que existe em alguns lugares. Pelo menos a gente anda lá na Palestina, a gente veio sair na Turquia, visitei lá um desses lugares aí, que as pessoas param para passar a noite. É uma caravana, tem lugar para os cavalos, para os camelos, tudo, a pessoa dorme ali, no dia seguinte segue viagem. Um lugar assim. E leva o homem para um lugar desse e cuida dele. Mas, precisando sair no dia seguinte, ele chama o dono da estalagem e dá 2 dinheiros para ele, 2 denários. O denário era um valor muito forte, muito bom, porque era o salário de uma pessoa por um trabalho de um dia. Trabalhava um dia inteiro e recebia um denário. Era um salário normal para naqueles tempos. Mas deu 2 denários e disse: olha, cuida dele, e quando eu voltar, eu te pagarei tudo o que gastares demais. Aí termina a história. Jesus prossegue falando de quem foi o próximo. E o doutor da lei, o perito na lei, ele não diz nesse caso foi o samaritano. Ele não usou nem a palavra samaritano, porque o judeu não se comunicava com o samaritano, detestava o samaritano. O judeu dava uma volta grande quando tinha que subir para Galiléia para não passar em Samaria, para não ter o desprazer de encontrar um samaritano. Ele não disse foi o samaritano, disse, aquele que cuidou dele foi o próximo. Pois bem, meus irmãos, nós vivemos num mundo que acredita na evolução. O homem está melhorando. O homem está melhorando. É isso que ensinou Charles Darwin. E antes dele outros, Spencer e outros. Darwin deu, diríamos assim, um acabamento na teoria evolucionista, dizendo que o homem realmente, de fato, procede do macaco. Procede do macaco. O macaco está entre o macaco e o homem, aí
um ser intermediário que nunca apareceu e ninguém sabe se vai aparecer, porque até hoje não apareceu. Não existe. Mas, a propósito, eu prefaciei um livro de um médico americano que conta a história de dois macacos. Não sei se eu já contei isso aqui na igreja, é possível que já, porque eu achei tão interessante. Dois macacos conversando, né? E os macacos estavam conversando sobre os humanos. E um disse: fulano, você já ouviu essa história aí dos humanos? Eles andam dizendo por aí que são descendentes da nossa raça. O que você acha? E o outro macaco disse: eu não concordo. Os humanos, descendentes da nobre raça dos macacos, não posso concordar. Eu digo: mas é lógico, nem eu concordo. Porque, veja, nós, os macacos, não abandonamos nossas esposas como fazem os humanos. E o outro disse: também não nos destruímos com drogas como fazem os humanos. E o outro disse: muito pior. Nós não nos matamos uns aos outros nas guerras que os humanos fazem. Os humanos, descendentes da nobre raça dos macacos, eu protesto, não concordo com isso. Você concordaria? Os macacos estão certos. Estão muito certos. Não cometem essas tonterias, esses absurdos que os humanos cometem e dizem que estamos evoluindo. Evoluindo para onde? Estamos descendo de Jerusalém para Jericó. Estamos todos representados naquele homem que desce. Isso se chama involução. O ser humano está cada vez pior. Chegou a um ponto tão triste. Uns anos atrás, na cidade de Chicago, tem lá o relógio do fim do mundo, porque cientistas se reuniram lá e construíram um relógio que diz quanto tempo falta para o mundo acabar. É lógico que estão achando que o mundo vai acabar numa guerra nuclear. Se houver hoje uma guerra nuclear que dure 3 dias, que não pode passar disso, vão morrer, já calcularam, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Isso os cientistas políticos já analisaram. É exatamente 1/3 da população do mundo hoje. E a Bíblia diz lá no Apocalipse que 1/3 da população morre nesse período de tribulação. Você pode imaginar 2 bilhões e 400 milhões de pessoas morrendo em 3 dias? O poder nuclear que existe hoje dá para destruir toda a raça humana 27 vezes. Se a população do mundo fosse 27 vezes 8 bilhões, eu não sei, estou pensando aqui em termos de 200 bilhões de pessoas. O poder nuclear que existe hoje dá para destruir toda a população da Terra sem sobrar ninguém. Morre todo mundo. Quem fez isso? O homem. O homem conseguiu isso. As armas estão aí. Esse poder está aí, preparadinho para apertar o botão e sair voando bombas pelos ares. É alguma coisa apavorante. Esse é o mundo em que vivemos. Se não existisse um Deus que cuida, que governa, que limita a ação humana, a humanidade estaria destruída há muito tempo. Mas graças a Deus que há um samaritano. Aleluia. O samaritano é Jesus, irmãos. Por que Jesus se encarna num samaritano? Odiado samaritano, rejeitado. Que Jesus foi rejeitado. A rejeição de Jesus foi em 7 sentidos diferentes. O mundo o rejeitou. O povo israelita o rejeitou. A nação de Israel o rejeitou. A cidade de Jerusalém o rejeitou.
os seus familiares o rejeitaram e até os seus discípulos o rejeitaram. Ele foi o homem mais rejeitado que já viveu aqui na terra. 7 pontos de rejeição, e 7 é número absoluto de perfeição, de coisa plena. Foi rejeitado. Todos o rejeitaram. Mas é o samaritano que vai. E vai de viagem. Tinha uma missão. Que missão maravilhosa do samaritano. Ele está viajando por aí, passando por aqui, olha aqui. Ele encontrou vocês aqui. Aleluia. Fomos encontrados por ele. É verdade, aleluia. É uma missão de pegar o ferido, caído, morre não morre, moribundo, fechar as feridas. Isso é perdão, irmãos. Pecado abre feridas na alma. As pessoas estão aí vivendo feridas por dentro, suas emoções feridas, abaladas. Às vezes apresenta até uma boa aparência, mas por dentro é o caos. Eu traduzo o Dr. Charles Stanley, programa de televisão dele, traduzo e coloco a minha voz. No Brasil ele prega com a minha voz. Mas há um programa dele que traz um hino. E a pessoa diz assim: eu estava cheio de mágoas, estava em pedaços, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Glória a Deus. Foi resgatado. Mas isso é o que as pessoas são, pedaços. O irmão que cantou aqui, semana passada, cantou o hino e fala muito forte comigo. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Estado do ser humano. Eu era jovem nesse tempo. Comunista, ateu, materialista, zombador de crente. Tinha 20 anos quando me converti. Mas a minha conversão mudou tudo. Mas eu fui esse caco aí de gente, esse pedaço esfarrapado aí. Não tinha nada. A misericórdia de Deus. Eu fui um daqueles que o samaritano encontrou à beira do caminho. Glória a Deus, aleluia. Encontrou você também. O que seria de você? O que seria de nós se não fosse o abraço do samaritano? O perdão, o fechar as feridas. É perdão. E depois deita o vinho, que significa alegria na Bíblia. Meus irmãos, a conversão produz uma alegria tão grande, tão verdadeira, que não existe nada igual neste mundo. E além dessa alegria, o óleo, que representa poder, para nos manter firmes. Aleluia. Nós não somos sarados e abandonados, nós somos sarados e cuidados. Aleluia. O Senhor está conosco, nos cuidando, leva para uma estalagem. Aqui está uma estalagem, olha o estalajadeiro aqui. Ele e outros seus auxiliares. Trouxe você, entregou aos cuidados dele e disse para ele: olha, cuida dele. Se você gastar demais, eu te pago quando voltar. Que Jesus vai voltar. Aleluia, aleluia. Ele vai voltar. Aleluia, Deus maravilhoso. Estamos vivendo os últimos tempos deste mundo. O que está acontecendo com o coronavírus aí é apenas um sinal do que está para acontecer no mundo. Eu sou um estudioso das profecias. Meus irmãos, estamos vivendo os tempos finais. Quando a gente olha para as profecias, tudo está cumprido. Por que Jesus não veio antes? Marcaram muitas datas para ele voltar, mas não havia. O mundo não estava preparado para aquele tempo. Aquela figura profética de Daniel, aquela estátua, tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de barro e em parte de
ferro que tinha unhas de bronze e o último dedo de bronze não estava pronta. O tempo foi correndo. Eu estava ensinando em São Paulo, me lembro, no dia 1º de janeiro de 1981, e era uma igreja grande. E eu fiz uma pergunta, eu sabia que o povo não ia saber. Eu disse, hoje está se cumprindo uma profecia muito importante. Vocês sabem qual delas? Ninguém sabia. Porque nós somos descuidados com isso aí. Eu disse, hoje a Grécia foi admitida sozinha na União Europeia. Os 10 dedos da estátua agora estão completos. E o bronze está nas unhas de todos os demais dedos. A Grécia, um país que está lá figurado na estátua profética de Daniel, período de Daniel do Antigo Testamento, uma nação falida, uma nação paupérrima. Recentemente, ela quase que trouxe para baixo toda a economia da Europa, porque a dívida do país não tinha nada. Eu estava no hotel conversando com o irmão lá em Atenas, e conversando, pedimos, enquanto a gente conversa aqui, traz 2 cafezinhos para nós, pedimos para o moço da recepção. Ele pôs os 2 cafezinhos e a notinha junto. E o meu irmão, meu companheiro, que é pastor lá em Boston, olhou para a notinha e disse, dá vontade de devolver, né? 8 euros por 2 cafezinhos desse tamanho assim. É 12 dólares. Um absurdo. Tudo caríssimo na Grécia, porque o país está falido. Mas faz parte da União Europeia, porque está profetizado que tinha que entrar o último país. Havia 9 países, faltava um. A Grécia entrou no dia 1º de janeiro de 81. Então, o que falta naquela figura profética? Não falta mais nada. Falta Jesus descer para destruir a estátua. Na vinda de Jesus, aquela estátua vai ser destruída. A Bíblia diz que a pedra, o 5º reino é o reino da pedra. Jesus é o reino da pedra. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo vai ser esmiuçado. A pedra vem e esmiuça tudo, desaparece. O vento sopra, não há lugar para aquele pó da estátua. Mas a pedra se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Aleluia. E esse foi o sonho que Daniel revelou, o significado desse sonho para o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia. Ora, agora Jesus pode vir, porque a estátua está completinha. Já olhando pela Europa, irmãos. Somos um grupo de irmãos lá, visitamos lá o Vaticano. Quando saímos do Vaticano, eu reuni o grupo e disse, tudo o que acabamos de ver aqui está baseado numa mentira. Mas eu perguntei para a guia lá em Roma, por que a cidade de Roma não tem arranha-céus? Nenhum. Eu já sabia a resposta. Aí ela disse, nenhum prédio em Roma pode ser mais alto do que o Vaticano. O Vaticano tem que dominar toda a cidade. Falei, obrigado pela notícia, eu já sabia. E o que é que está na bandeira da União Europeia? Muita gente não sabe. Uma coroa de 12 estrelas. Sabe o que são aquelas 12 estrelas? A coroa de Maria. O Papa, que representa o catolicismo, está montado na besta, capítulo 17 de Apocalipse. Tudo se cumprindo, adiante dos nossos olhos, não vê quem não quer. Eu sou observador, viajo pelo mundo, colhendo informações e anotando isso para esclarecimento, mas, meus irmãos, estamos vivendo no tempo final. Tudo se cumprindo à risca. Quando Jesus tirar a igreja da terra,
Israel vai cumprir a última semana das 70 semanas que ele não cumpriu. Só cumpriu 69. Falta uma. Esses 7 anos será o tempo de tribulação e grande tribulação aqui na terra. Vai haver guerra nuclear, vai haver matança, vai haver mortandade, pestes e pestes e pestes. Nossa filha, que é da área médica, ela disse que há hoje cerca de 30 doenças que a medicina não sabe o que é. A pessoa chega no hospital e trata, ninguém sabe o que é e a pessoa morre. E o médico diz lá, falência dos órgãos, dá uma explicação. Parou o coração, mas não sabe explicar porque não conhece a doença. Estamos vivendo um tempo dessas pestes. Coronavírus não é diferente, não. É uma dessas pestes que vem aí para apavorar o mundo. Imagina uma cidade como São Paulo, a cidade de Wuhan, na China. Está toda deserta, não tem ninguém, não sai ninguém na rua, todo mundo preso dentro de casa, porque tem de mortandade, gente morrendo por causa de um vírus. Está se espalhando pelo mundo. O que é isto? Jesus veio buscar a sua igreja. Muito breve. Jesus disse que ele voltaria. E vai voltar a trazer um galardão, viu, pastor? Aleluia! Galardão está com ele, para dar a cada um segundo o seu trabalho. Nós somos os estalajadeiros, aqueles que cuidam dos que chegam aqui no pronto-socorro. Isso aqui é um pronto-socorro. Não é essa a figura da igreja? Pronto-socorro, chega aqui, morre, não morre. Mas Jesus é aquele que levanta o caído, cura, sara. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé, quero concluir esta palavra. Muita gente não sabe. Eu escrevo sobre isso, estive algumas vezes na Inglaterra, leio muito sobre teoria da evolução. Há um fato lindo na vida do Charles Darwin. Já idoso, estava lá na casa dele, uma casa alta, em Londres, e uma senhora com nome Esperança, que visitava ali e tal, passou, isso foi no final do século XIX, né? E passando ali em frente à casa dele, ele deu sinal para ela, por favor, chega aqui. E ela foi e disse, o que você faz aqui, você visita? E ele estava com a Bíblia na mão, a Bíblia aberta na mão. E ela disse, pois é, eu evangelizo aqui, falo de Jesus aqui para as crianças, para as pessoas, tá? E aí ela perguntou, o que o senhor está lendo, senhor professor? Estou lendo a carta aos Hebreus. Não é um livro maravilhoso? Não é um livro maravilhoso? E ela falou, pois é, e os seus escritos? Seu livro, em 1859, o livro foi lançado, que causou uma tempestade no mundo. Ele passou a mão na cabeça e disse, pois é, eu era jovem naquele tempo, tinha umas ideias mal formadas. Infelizmente, o mundo fez dessas ideias uma espécie de religião. Mas eu quero que você venha fazer um culto aqui. Ela disse, mas como? Não, eu tenho uma casa aqui nos fundos, vou reunir os criados, quero que você venha e faça um culto. Eu faço o quê? Fala de Jesus para eles. Eu quero que você cante, eu vou estar na janela, eu quero participar dos cânticos, quero cantar com vocês. E ela fez a reunião e vendo o velhinho lá em cima, já no fim da vida, participando, cantando, com os olhos, o rosto brilhando. Charles Darwin. Aleluia. O túmulo dele está dentro da Catedral Evangélica de Londres, que ele morreu como crente fiel. Aleluia. Crente fiel. Aleluia. A outra história relacionada com ele, um comandante Gardner da Marinha, fez uma campanha em Londres, fundou, ele estava aposentado da Marinha, convidou alguns amigos para evangelizar a América Latina,
uma missão na Terra del Fuego, os índios que vivem nessa região da Argentina. E ele levantando um fundo na igreja e tal, e naquele tempo o Darwin foi para a imprensa e disse: o que esse homem está pedindo é um absurdo. Essa gente que ele quer alcançar não tem condições de raciocinar. É o elo perdido entre o homem e o macaco. Falando dos índios que viviam naquela região lá. Mas Gardner partiu e fez o trabalho com os sopreiros dele que ele levou e tal. E o Darwin fez outra viagem com o seu Beagle, o seu famoso navio, né, pelo mundo todo, e viajando passou lá por Tierra del Fuego e visitou a congregação de Gardner e ficou maravilhado de ver aqueles índios convertidos. Aleluia! Vida mudada, vida transformada. Quando ele chegou em Londres, foi para a imprensa e disse: eu estava enganado. Vi com os meus próprios olhos a missão evangélica lá da América do Sul. É um milagre que está acontecendo lá. E se tornou contribuinte financeiro para a missão de Terra del Fuego. Crente, irmão. Perder a teoria da evolução. Isso não existe. É uma mentira. Nós não estamos evoluindo. O ser humano está caindo, está descendo. Não parou de descer. Continua descendo. Continua descendo. E descendo, ele é abatido por assaltantes, por bandidos, por salteadores que lhe roubam tudo. Tiram a sua dignidade, a sua roupa, isto é, aquilo que representa a nossa pessoa. Tiram tudo, perde sapato, ficamos aí à beira da morte. Seu estado espiritual de cada ser humano está descendo, se afastando da presença de Deus e se aproximando do lugar de maldição. E Jesus está no meio do caminho, alcançando esses peregrinos, levantando os caídos, e sarando, e levando para a estalagem. Há tantas estalagens, essa é uma boa estalagem que está aqui. Como está o seu estado espiritual? Você pode ter ficado um pouco assustado com aquilo que eu disse aqui, que o ser humano está realmente descendo, não está melhorando, está piorando. Os cultistas, os que hoje ensinam coach por aí, sempre usam a figura, levantar o homem, autoestima, não é isso? Levantar a autoestima. Isso não está na Bíblia, não. Na Bíblia está autonegação. Você não tem nada. Uau. Eu não tenho nada que preste. Não tem nada. Leonard Bernstein estava regendo a Orquestra Filarmônica de Nova York numa peça de Beethoven. Uma orquestra filarmônica tem mais de, pelo menos tem que ter 109 músicos. Imagina o tamanho da orquestra. E o auditório era de primeira, né? E quando termina aquela peça, o povo começa a aplaudir, se levanta e não para de aplaudir, não para de aplaudir, e grita, e aplaude. E ele, à frente da orquestra, a orquestra se curva para receber, e ele também se curva, de repente ele se volta para a sua orquestra e diz: vocês não são nada. Eu não sou nada. Beethoven é tudo. Pois eu posso dizer hoje aqui que nós não somos nada. Eu não sou nada. Jesus é tudo. Aleluia! Jesus é tudo. Aleluia! Se não é Jesus parar no caminho e nos apanhar, perdoar os nossos pecados, que seria de nós? Se você está grata a Deus,
Se você quer uma renovação espiritual, se você acha que Jesus pode mudar a sua vida, sem mim, disse Jesus, vocês não são nada. Nada. Só quando nós nos reconhecemos que não somos nada, é que Deus vai poder nos usar na sua obra. O que disse o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Misericórdia, Deus. Isso é o estado espiritual do ser humano, mas quando nós não somos nada, Jesus é tudo. Aleluia. Ele é tudo em nós, irmãos. Aleluia. Porque Deus pôde usar um homem de coragem. Eu estive lá à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Dei uma palavra lá via internet para o mundo. Falei de Lutero, 3 coisas acerca de Lutero, mas 2 coisas eu mencionei lá. O que assombra a gente em Lutero é a coragem dele. Quando ele foi para a cidade de Worms, discursar perante o imperador do Império Romano. Ninguém achava que ele deveria ir. Todo mundo aconselhou, não vá, eles vão te queimar lá, te pendurar numa madeira lá e te queimar. Mas ele diz, mesmo que haja em Worms tantos demônios quantas telhas há nos telhados, eu irei. E ele foi e discursou perante o imperador. E o imperador ficou pálido, não pôde fazer nada, porque todos os príncipes alemães se levantaram em apoio a ele, e ele voltou para casa vitorioso, e a reforma avançou por toda a Europa. Aleluia, Jesus. Mas ele disse, escrevendo para um amigo, não sei porquê, tanta guerra em torno do meu nome, eu não passo de um cão morto. Quando eu li isso, eu disse, esse homem realmente pode ser usado por Deus. Um cão morto não é mais nada, acabou. O que vale um cão morto? Mas Deus pode usar, porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, Jesus toma posse da nossa vida. Aleluia. E é Ele que vive em nós a vida cristã. Amém, irmãos? Se você deseja uma oração nesse sentido, dê um passinho à frente aqui. Nós vamos fazer uma oração com você.